Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal e hoje trazendo notícias sobre o TIGA11, considerado aí um dos melhores fundos imobiliários de desenvolvimento. Nós vamos trazer para vocês quais são as principais notícias que tornaram aí ele um dos melhores fundos imobiliários de desenvolvimento. E o que fez mais uma vez o seu cotista sorrir foi o seu belo dividendo de R$ 1,22, ou seja, no cenário em que todos os fundos imobiliários estão reduzindo seus dividendos drasticamente, basta você ver, a maioria dos fundos imobiliários vem reduzindo aí o seu dividendo, como MXRF11, REC11, né? Você tem BTLG, né, XPML, ou seja, vários fundos imobiliários não estão conseguindo manter mais aquele super dividendo XPLG. Já o TIGA11, né, não, ele segue mantendo aí um belo dividendo de 122 de R$ 1,22, que isso equivale a um dividend yield acima de 1%, né? Para um fundo que tem uma cota acima de R$ 100, ou seja, R$ 120,28, significa que ele vem pagando muito, né? Tanto que nessa matéria traz que ele pagou nos últimos 12 meses o valor de R$ 16,40 por cota. Isso é um valor impressionante, né? Dificilmente um fundo imobiliário de base 100 consegue entregar resultados desse jeito. Até mesmo o HGBS11, que é um fundo de shopping que a sua cota está acima de R$ 200, ele tem dificuldade para, durante um ano, entregar um dividendo de R$ 16,40 por cota. Para você que não conhece, na sexta-feira ele foi negociado na casa de R$ 119,53. O seu dividendo continua um dos mais altos da história, 13,61. Se encontra já batendo ali o preço máximo que a gente deve pagar, só que no caso do TIGA11 a gente não olha isso, por quê? Porque o patrimônio dele tem imóveis, tem shopping e tem muito loteamento, ou seja, ele é muito diversificado, ele tem muita terra e ele vende bastante. Tem uma das maiores liquidez do mercado, 9,24 milhões, e teve uma baita valorização de 12%. Então imagina aí, valorização nos últimos 12 meses de 12%, conectada a um dividend yield de 13,61. Ou seja, quem investiu nele ganhou nesse ano, né? Quem investiu há um ano atrás ganhou mais de 25%, somando o valor da cota com a valorização. E como nós podemos observar, ele vem só crescendo, né? Como nós podemos observar aqui nesse gráfico, ele vem numa crescente nos últimos 5 anos. E com a queda da Selic, a tendência é ele pagar ainda mais. Por quê? Quando a Selic cai, fica mais fácil você comprar imóveis, ou seja, você financiar, certo? Se nós descermos aqui, ele tem no mercado 19,16 milhões de cotas, né? Tem um patrimônio de 2,25 bilhões, quase todo em terras, né, que é o patrimônio dele, tem uma taxa de administração alta de 1,50, e isso parece ser uma taxa muito alta no segmento de fundo de tijolo, só que você tem que observar que ele está lidando com propriedades, né? Então ele tem um grande portfólio de investimentos, e isso evidentemente exige uma taxa de administração maior. O número de cotistas vem subindo, né? 169.905. Pagou no último mês um dividendo de R$ 1,22, o que abalou o mercado, né? Vacância zero, né? Vacância dele é zero.
Se nós olharmos aí, né, ele dificilmente vai perder para a inflação, né, tanto a rentabilidade sem descontar a inflação, como a rentabilidade descontando a inflação, ele continua performando muito bem, né? Se nós observarmos a evolução dos dividendos nos últimos 12 meses, excelente, né? Dentro de um mês, R$ 1,22, 3 meses, R$ 3,90, 6 meses, R$ 7,90 e em 12 meses, 16,27, certo? Se nós olharmos a média dos dividendos dele nos últimos 5 anos, bateu quase 16%. Ou seja, algo impressionante. E se nós olharmos os últimos 5 anos, a gente vê que ele vem subindo esse dividendo, embora alguns momentos, evidentemente, tenha queda, porque dinheiro começou a sair do Brasil em direção aos Estados Unidos, certo? Com relação a pagar acima de R$ 1, há muito tempo ele paga acima de R$ 1, né? Então ele paga acima de R$ 1 aí desde a pandemia. Então você que é investidor, você nunca recebeu aí menos do que R$ 1 aí nos últimos 5 anos, né? Pelo contrário, durante vários meses nos últimos 5 anos, ele pagou acima de R$ 1,20, ou seja, um dos maiores dividendos. Basta a gente ver aqui a retrospectiva, R$ 1,22, R$ 1,33, R$ 1,35, R$ 1,34, R$ 1,33, R$ 1,43, R$ 1,45, naquele período ali que a Selic estava bem alta, né? Ou seja, ele é um fundo que ele paga bastante, né? E se nós observarmos aqui, ele dá uma pisa no CDI, né? Ou seja, ele consegue se distanciar muito bem do CDI. E se nós colocarmos o IPCA, aí é que a pisa é maior, né? Enquanto o IPCA pagou 8,26%, o TIGA-11 vem pagando aí 31,77%. Ou seja, ele está em outro patamar, né? Ou seja, ele é um fundo imobiliário que está em outro patamar. Claro que esse segmento de desenvolvimento é um segmento bem competitivo. Em segundo lugar, nós vamos ter aqui o MFI 11, também é um fundo de desenvolvimento, que em breve eu vou fazer um vídeo para vocês, só que o valor patrimonial dele é bem menor. O TIGA-11 não, ele tem um valor patrimonial aí de 2,21 bilhões, ou seja, bem mais seguro do que o MFI 11, também, que é um outro fundo aí de infraestrutura, certo? Então esse é o nosso vídeo de hoje, trazendo aí o TIGA-11, o melhor fundo imobiliário do segmento de desenvolvimento, certo? Valeu e até o próximo vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito aqui no canal, segue o canal, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, diz aí se você já tem um fundo imobiliário de infraestrutura, ou seja, de desenvolvimento na sua carteira, ou se a sua carteira ainda é formada somente por papel, laje corporativa, renda urbana e shopping. Diga aí para mim se você tem algum fundo de fundo, se você tem algum fiagro, né? Compartilhe aí conosco na sua carteira. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.